Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de todos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos, os teus ouvidos, a tua mente, para que você venha entender e compreender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida para os que obedecem, é vida para os que a querem receber. Todos que recebem a palavra de Deus, todos os que buscam praticar a palavra de Deus, então em sua vida realmente tem uma transformação que corresponde com a vontade de Deus. Meu amigo, só existe uma maneira de você prosperar na presença de Deus. É obedecendo o que está escrito, é obedecendo a palavra de Deus. E só assim que Deus é glorificado na sua vida. Quando você obedece, através do crer, através da fé que você tem dentro de você, só dessa maneira que você pode então engrandecer o nome do Senhor Jesus. E veja bem o que diz a palavra de Deus. Veja bem o que o Senhor Jesus nos dá para que nós venha então de fato ter uma vida de prosperidade, ter uma vida de frutos. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Veja bem o que o Senhor Jesus disse. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Tem pessoas, meu amigo e minha amiga, que não dão frutos a Deus, não dão frutos ao Senhor Jesus. Por quê? Porque não estão ligadas a Deus. Tem pessoas que vão à igreja, tem pessoas que são doutrinadas, tem pessoas que são religiosas, que vão à igreja, lê a Bíblia, mas ainda, de fato e de verdade, não dão frutos que correspondem à palavra de Deus. Por que acontece isso, meu amigo? Porque a pessoa busca um caminho que é correto, mas ainda não prospera, não dá frutos que agradam a Deus. Porque existe, meu amigo, dentro de você, uma vontade, um desejo que você tem feito, tem trazido à existência que não está conforme a palavra de Deus. Então, quando você procura viver a sua vontade e o seu desejo, então você não está vivendo a vontade de Deus. E é aí, meu amigo, que o ser humano não consegue, de fato, dar frutos que correspondem a Deus. Dar frutos que correspondem ao mundo. Dar frutos que correspondem à sua vontade, mas não que corresponde à vontade de Deus. Veja bem, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, é a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que liberta a pessoa do pecado, que liberta a pessoa da prostituição, do engano, da mentira, que liberta a pessoa da depressão, que liberta a pessoa da doença, da enfermidade. É a palavra de Deus que limpa a pessoa de todo o mal, mas é a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus. E Deus só age na vida de quem crê. Se você crê de fato, de verdade, que Deus pode te livrar de uma AIDS, Ele vai te livrar. Se você crê de fato, de verdade, que Deus te livra da morte, Ele vai te livrar. A morte da alma, meu amigo. Porque descer a sepultura, todos vão descer. Mas a morte da alma é inferno. E Jesus veio para dar vida à nossa alma, que é através do Espírito Santo. E só é dessa maneira que podemos de fato, então, dar frutos a Deus. Veja bem, estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então veja bem, se o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus não estiver em nós, não podemos dar frutos que correspondem a Deus. Olha que interessante a palavra de Deus. Olha que interessante o que o Senhor Jesus nos dá. Estais em mim e eu em vós. Como o Senhor Jesus vai estar em nós? É através do Espírito Santo, meu amigo. É através do Espírito dele. Então, tem pessoas que estáis em Deus, mas Deus ainda não está dentro dela. Por quê? Ela busca, ela lê, ela procura praticar a palavra de Deus. É uma pessoa bacana, é uma pessoa maravilhosa, não vive no pecado, mas ainda não recebeu o Espírito de Deus. É aí que está o X da questão, meu amigo. É o X da questão.
Você pode servir a Deus, fazer tudo certinho, mas se você não buscar e não alcançar o Espírito de Deus, a tua alma corre risco de ir para o inferno. Porque só através do Espírito Santo que vamos andar nessa terra conforme a vontade e o desejo de Deus. É isso que nós temos que nos preocupar. Todos que vêm ao encontro do Senhor Jesus passam por um processo de libertação. E aí começa a trilhar o teu caminho na presença de Deus. Mas somente pelo Espírito Santo que podemos então agradar a Deus. E quando nós viramos as costas para o mundo, então estamos de frente para Deus. Mas enquanto estamos de frente para o mundo, estamos de costas para Deus. Não tem como agradar a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de amar o outro e odiar um. Então não tem como amar a Deus e as riquezas. Não tem como amar a Deus e amar as suas vontades, os seus desejos. Não tem como. Ou você mata a velha criatura e busca nascer de Deus para que você venha amar a Deus de fato e de verdade. Ou então você vive da maneira que te ver bem, da maneira que você tem vivido. Porque se da maneira que você tem vivido tem ido contra a vontade de Deus, meu amigo, então você não recebeu ainda o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E aí a sua alma corre risco. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então só podemos prosperar, só podemos dar frutos se de fato estivermos ligados a Deus e Deus ligados a nós. E essa comunhão se dá pelo Espírito Santo. É quando matamos as nossas vontades, os nossos desejos, quando matamos o nosso ser, a nossa criatura, a nossa malignância, a nossa maldade, como quando matamos nós, o que nós somos, para ser o que Deus quer que nós venha ser, meu amigo. Quando matamos a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza maligna, porque de natureza somos maus. De natureza somos contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus veio justamente para nos corrigir do nosso caminho errado. Mas para isso, meu amigo, temos que passar pelo processo de libertação. Temos que passar pelo processo de nascer de novo. Aquele que não é nascido da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Essa é a palavra de Deus. Doa quem doer, é a palavra de Deus. E você tem que se encaixar dentro dela se você quer que a tua alma venha a ser salva. Se você quer que a tua alma vá para a presença de Deus, vai estar nos céus. Após você descer a sepultura, você tem que correr atrás, meu amigo. Você tem que esforçar, porque o reino de Deus é tomado à força, a esforço. Você tem que esforçar para entrar no reino dos céus. Mas o mundo quer te aprisionar. O mundo quer te amarrar aqui, porque o mundo já está condenado. O sistema deste mundo já está condenado. Tem o teu fim. Mas você, enquanto respira, você tem a oportunidade de lutar contra o mundo, contra as suas vontades e viver a vontade de Deus. E, de fato, dar frutos que agradam a Deus. Veja bem, eu sou a videira, vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, meu amigo, sem Jesus, não podemos fazer nada. O que fazemos é em vão. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que vale? Do que vale você ganhar o mundo inteiro, ganhar riquezas, ter mulheres e mulheres e perder a sua alma? Do que vale você viver nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas vontades? Do que vale você viver dessa forma a vida inteira e perder sua alma? Não vai valer de nada. Porque aqui nós vivemos no máximo 120 anos. E aí? E a sua eternidade? Para onde você vai? Se você estiver nas trevas, servindo ao Deus das trevas, você vai com ele. Mas se você estiver seguindo e obedecendo o Deus da luz, ele vai te buscar e vai te levar ao encontro dele. É assim a palavra de Deus, meu amigo. Doa quem doer. Esta é a palavra de Deus. E você tem que entrar dentro do reino de Deus. Se você quer de fato e de verdade ter uma comunhão com Deus, você tem que enxergar o mundo espiritual. Você tem que enxergar a condição que você se encontra. Veja bem, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os
colhem e lançam no fogo e ardem. Então, qual é este fogo? É o inferno, meu amigo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, quantas pessoas que hoje descem à sepultura e vai para o inferno? Quantas? Porque não estão no Senhor Jesus e o Senhor Jesus não está nelas. A palavra de Deus não está nelas. Meu amigo e minha amiga, veja bem. Uma árvore, ela se alimenta do CO2, da combustão, dos gases tóxicos. E quando ela seca, ela vai dar aquilo que ela tem. Aquilo vai se queimar. Então o fruto dela é este. Mas nós que se alimenta da palavra de Deus, nós que buscamos o Espírito Santo e alcançamos eles, de nós vai sair rios de água viva. De nós vai sair o fruto que agrada a Deus. Então a gente é o que alimenta. O que você tem alimentado? Você tem alimentado o pecado? Então você está em pecado. Você tem alimentado a mentira? Então você está na mentira. E tudo isso leva para um caminho, que é a porta larga, que é o caminho do inferno. Mas a porta estreita é o caminho da eternidade. E são poucos os que passam por ela. Jesus disse, são poucos. Meu amigo e minha amiga, queira ser você um desses poucos. Se arrependa hoje, aonde você estiver. Aonde você estiver. Se arrependa hoje. Se você estiver num hospital, num leito de morte, numa UTI, debaixo de uma ponte no trabalho, aonde você estiver, em casa, se arrependa dessa vida que você tem levado. Deus, ele quer ter uma comunhão com você. Queira ter uma comunhão com ele. Invoca ele aonde você estiver. Invoca esse Deus. Peraí, se tudo que está escrito na Bíblia é verdade, e o Senhor existe, se você existe, fala assim. Se você não tem intimidade com Deus, se você existe, se você é o Deus Todo-Poderoso, se você é o Deus Todo-Poderoso, então venha mudar a minha vida, porque eu estou sofrendo. Eu não quero ir para o inferno. Faz uma prova com Deus, meu amigo. Jesus veio para levar a enfermidade e as doenças. Se você se encontra doente, enfermo, faz uma prova com Deus. Se o Senhor existe de fato e levou todas as enfermidades, então eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Eu não aceito estar fora do reino de Deus. Eu quero uma vida nova. Então se rasga, peça perdão a Deus e busca poder nele. Invoca ele aonde você estiver aí. Aonde você estiver, invoca ele aí. Em o nome do Senhor Jesus, invoque a Deus aí. Aonde você estiver. E ele vai resolver a sua situação. Se abra para ele. Aonde você estiver, meu amigo. Aonde você estiver, Deus é contigo. Seja forte e corajoso. Levanta a tua cabeça. Você tem uma alma a dar conta. E ela tem um destino. Assim que ela descolar do teu corpo, ela tem um destino. Não perca tempo, meu amigo. Não perca tempo. Se entregue ao Senhor Jesus hoje. Se volte para ele. Você que está desviado. Você que há tempos não vai à casa de Deus. Você que há tempo não ora, não jejuma. Se volte para Deus, ele te ama. Ele quer te abraçar. Ele quer encher você do espírito dele, da força dele. E nunca mais você será a mesma pessoa, meu amigo e minha amiga. Veja bem, Jesus te ama e deu a vida dele por você. Vale a pena você dar a sua vida por ele. Porque ele vai te dar a eternidade do lado dele. Você vai ser filho de Deus. Então queira receber o Espírito de Deus. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É dessa forma, meu amigo. Se você crê, então peça e alcançará a misericórdia de Deus. Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus.